Paz de Deus, graça e paz, shalom a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu quero passar um assunto importante para você que tem interesse de ter mais conhecimento a respeito das coisas de Deus. É lógico que você não é obrigado a crer naquilo que eu falo, mas procure examinar, porque tudo que eu procuro colocar aqui, eu tenho a centralidade desse canal é Jesus Cristo, não é outra coisa. Nós não pregamos outro evangelho. O evangelho que nós pregamos é aquele que está nas Sagradas Escrituras. Nós acreditamos na Bíblia como a infalível palavra de Deus, irmãos. E nós cremos nisso. Perdoe que eu estou tomando um cafezinho, estou até na cozinha, que vocês podem reparar. Estou numa cozinha. Eu vou aproveitar o tempo, eu tenho outros vídeos para fazer hoje. Usando a minha canequinha aqui de Lisboa, né, irmãos? Irmãos, então assim, ó, é o seguinte, vamos falar sobre o estudo bíblico, a lei como guia que nos conduz a Cristo. Presta bem atenção. Primeiro, a lei é boa e Cristo é o seu cumprimento perfeito. E começa por aí já. Elaboramos aqui um estudo e você preste atenção. Qual é a origem e o propósito da lei? Desde o início, irmãos, Deus revelou sua vontade ao homem, isso desde o começo. Mas por causa do pecado, o homem perdeu a capacidade de discernir o bem e o mal segundo a santidade de Deus, ok? Então o Senhor entregou a lei a Moisés, irmãos, para que o povo tivesse uma referência de justiça, de santidade. A lei é algo muito bom, sempre foi boa a lei. O homem que não cumpriu ela. Em Romanos 3, versículo 20, está escrito assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Presta bem atenção aí. Ó. A lei foi dada para revelar o pecado, não para salvar o homem. Ela é como um espelho espiritual que mostra a nossa impureza e a necessidade de sermos purificados. Por isso que em Gálatas 3, versículo 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, quer dizer, de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra aio, irmãos, vem do grego paidagogos, que significa guia, tutor, mestre. Assim, a lei é o que nos leva a Cristo, mostrando-nos que nós mesmos somos incapazes, de cumprir a justiça de Deus, irmãos. A lei é santa e reflete o caráter de Deus, certo? A lei não é problema, irmãos. O problema é o pecado que habita no homem. A lei mostra a pureza, ela mostra a justiça e a santidade do Senhor. Romanos 7, versículo 12. De modo que a lei é santa, está escrito lá. Então como é que eu vou chamar aquilo que eu aprendi, como Paulo falou de esterco? Não, nós vamos falar isso no outro vídeo, vai. Vamos falar só aqui essa parte, para não ficar muito grande. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso está escrito em aos Romanos. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Quando o homem tenta cumprir a lei sem fé, descobre a sua fraqueza. Mas quando ele reconhece como expressão da vontade de Deus, ela o conduz à graça e à fé em Cristo. Está entendendo? Ele olha para a lei e percebe que ele não consegue cumpri-la toda. Mas aí então ele vai para Cristo, que é a graça, que através de Cristo então ele consegue, porque Cristo conseguiu. Está entendendo, irmãos? Então, nós temos que lembrar. Presta atenção, você sabe os 10 mandamentos? Muita gente pensa que não precisa saber os 10 mandamentos. Então eu vou ler os 10 mandamentos aqui. Você pega a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17.
não terás outros deuses diante de mim. Primeiro. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo da terra. Esse é o segundo. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem coisa alguma que lhe pertença. Esses mandamentos são a expressão moral, irmão, da justiça de Deus. Os irmãos estão entendendo? Nenhum deles foi anulado, irmãos. Como muito disse assim, não precisa mais que foi. Não foi anulado, ele foi cumprido plenamente por Jesus Cristo, por Yeshua. Ele cumpriu isso. Ele não deixou cair nada, irmãos. Tanto é que ele mesmo falou para aquele jovem rico, ele vai confirmar a lei. Eu vou pegar aqui o capítulo e vou dizer para vocês. E esses exemplos, é claro que Jesus Cristo não aboliu a lei, porque está nesse diálogo. O moço rico, ou o jovem rico, não sei como é que está na sua Bíblia, está em Mateus 19, versículo 16 e 19. Eis que alguém se aproximando, está escrito aqui no capítulo, lhe disse, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Perguntou para o Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou para ele. E disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus, meu Pai que está no céu. Em algumas Bíblias diz assim. Se quiseres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Como é que ele anulou, irmão? Tem gente que prega coisa que não sabe nem o que está pregando. O Senhor Jesus Cristo falou, se quiseres, porém, herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele disse-lhes, quais? Então o Senhor Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e o teu próximo como a ti mesmo. Então aí você observa. Jesus não disse para ele, a lei acabou. Ele disse, guarda os mandamentos. Está entendendo, irmão? Está no Novo Testamento isso. Você vai atrás de pregação aí de gente que está contrariando a palavra de Deus, você está sendo enganado. E depois, no fim, você pode sofrer as consequências. Porque o Senhor Jesus sabia que a obediência da lei ia revelar o amor de Deus e o temor a Deus. Ia mostrar que ele era um pecador também, que ele precisava, que ele não ia, se ele não ia ter como ele cumprir tudo, ele ia tentar fazer, mas por mais que ele tentasse, ele iria tropeçar, e ele ia lembrar de Jesus Cristo, que é a graça, que é por ele que nós somos salvos, mas não nos isenta de respeitar e de honrar a lei e tentar cumpri-la. A lei para nós agora ela não é um fardo, é uma obediência. Quem crê em Jesus Cristo pela graça, obedece. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, ele não obedece, irmão. O Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse assim, se queres ser perfeito, vai então tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então o Senhor Jesus revelou para ele que os mandamentos extremamente não é suficiente, é preciso obedecer com o coração, movido pelo amor e fé. Não adianta só conhecer e não obedecer. Temos que obedecer. Mas então nós somos salvos pela lei. Ninguém falou isso. Mas a lei não é inutilizada. A lei ela não é abolida. Ela foi cumprida. É isso que eu estou dizendo. Isso não nos isenta. Não nos isenta dos 10 mandamentos. Porque em Mateus 22, 36 e 40, o mestre, o Senhor Jesus, falou o quê? Qual é o grande mandamento na lei? Alguém perguntou para o Senhor, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha só o que ele respondeu. Pega lá a tua Bíblia, Mateus 22, versículo 36 e 40. Jesus disse-lhe,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento, certo? E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, presta bem atenção, dependem toda a lei e os profetas. Os 4 primeiros mandamentos resumem-se em quê? Se você pega os 4 que eu acabei de ler aí e vê, ele resume-se em amar a Deus. Os 6 últimos resumem em amar o próximo. Então Jesus não anulou a lei, irmãos. Ele resumiu em amor, porque aquele que ama não rouba, aquele que ama não vai querer o mal da sua alma, não vai cobiçar a mulher do seu próximo, não vai falar mentira, porque ele ama. E o amor, ele tem que ter também pela sua própria alma. Então Cristo, irmão, é o cumprimento perfeito da lei. Ele cumpriu a lei. A lei mostra o caminho, que é Cristo. A lei revela o pecado. Ela não perdoa, a lei não perdoa o pecado, mas Cristo perdoa, porque ele cumpriu a lei. Se disser para mim, não, eu cumpro toda a lei, você é salvo porque eu cumpri a lei. Não. Você deve tentar cumprir a lei, é uma obrigação nossa. Se você tem Jesus Cristo, você não vai querer a obediência. Mas por mais que nós queremos, nós ainda tropeçamos. Aí entra a graça. Por isso que pela graça nós somos salvos. A lei exige justiça. Certo? Ela quer que nós sejamos justos. E Deus não quer que você seja justo? Sim. Mas para cumprir essa justiça, nós às vezes não conseguimos. Mas Cristo a cumpre por nós. Então, a lei, irmão, não é para ser desprezada. Não é para ser chamado de esterco. Ela tem que ser respeitada. E eu não vou entrar em outros méritos de outras leis que existem, porque também não são pecado. Porém, nós não vamos judaizar o Evangelho. E isso aqui não é judaizar o Evangelho. Agora, em mentir para o povo, dizer que o Senhor ensinou no passado é esterco, porque não sabe interpretar, isso daí é grave. Deus não vai ensinar esterco para ninguém. Ah, mas Paulo falou, eu vou fazer outro vídeo para você entender melhor, tá? Porque o que era impossível, em Romanos 8, versículo 3 e 4, eu vou lá em Romanos agora, tudo dentro da Bíblia, eu quero ver se, e no Novo Testamento, ó, Romanos 8, versículo 3 e 4, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, não é que ela estava enferma nela, mas pela carne, a carne não cumpria, então foi como se fosse uma enfermidade, a carne não fazia nada daquilo. Ela não tinha capacidade. O homem, o problema não era a lei, o problema era o ser humano que não cumpria. Mas Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, em semelhança do homem que não cumpria, da carne do pecado, condenou o pecado na carne. Ele morreu na cruz, presta atenção, como homem. Não foi? Ele não derramou seu sangue, sangue não está na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E daí então ele nos justificou, porque ele morreu por todos nós, ele levou os nossos pecados, e ele cumpriu toda a lei sem mácula, ele foi imaculado. Só ele que podia fazer isso. Agora, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, vou repetir o versículo aqui, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora em Cristo a lei está escrita em nossos corações, pelo Espírito. Hebreus 10, 16. Porém as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Não está dizendo que aquela lei foi abolida. Não está dizendo que os 10 mandamentos não servem para nada. Não está dizendo que aquilo que eles faziam no passado foi jogado tudo fora. Não, aquilo foi um aio, foi um tutor, foi uma guia. Então, para você entender, a lei é boa e foi dada para nos mostrar o nosso pecado. Se não tivesse a lei, nós não sabíamos que é pecado. O homem é fraco, por isso precisa da graça para poder cumprir. Aí ele não cumpre a graça que é Jesus Cristo cumpre. Cristo cumpre a lei perfeitamente e nele então somos justificados. A graça não anula a obediência da lei.
Agora eu estou na graça, não preciso obedecer à lei. Muito pelo contrário, mas ela ensina a obedecer à lei com amor e gratidão. Agora, se nós não conseguimos, aí nós vamos entrar naquele caminho lá da graça. Nós temos o Senhor que nos justifica. Por isso que Romanos 3, versículo 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele disse, de maneira nenhuma. Ele não anulou a lei, de maneira nenhuma. E tem crente dizendo que anulou. Tem crente que diz que não precisa pregar isso, porque isso daí é judaizar o evangelho. Falta de entendimento, irmãos. Nós temos que confirmar a lei. Ó, resumo espiritual das coisas. A lei mostra o caminho, porque Cristo é o caminho. A graça nos coloca nesse caminho e o amor nos ensina a andar nele. E quem anda nesse caminho, aquela lei já não é pesada, porque ele tem Cristo. Então ele não é salvo pelas obras da lei, ele é salvo por Cristo. Mas a lei passa a ser um ato de obediência dele, porque ele quer fazer as coisas corretas. Ou você quer matar alguém? Não quer. Você quer roubar alguém? Não quer. Você quer ficar vivendo mentindo? Não quer. Por quê? Porque você sabe que tudo isso desagrada a Deus, está lá nos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos não foi nada anulado. E o que? Mas as festas judaicas... Irmão, isso aí é outra coisa que eu não vou explicar agora, mas não tem nada demais quem quiser guardar também. Porque Paulo mesmo disse, ninguém vos julgue pelos dias de lua nova, pelos dias de festa. E não falou, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos entenderem, quando ele falou ninguém vos julgue, ele estava falando com os judeus, tá? Porque tinha judeus que guardavam as festas, guardavam as luas novas. Como é que o irmão sabe? Porque o único povo, naquela época, não é que guardava as luas novas, é que tinha as festas, né? E o calendário judaico é diferente. Ninguém vos julgue. Então ele estava falando para os judeus que aqueles que eram gentios não ficassem julgando, olha, estão judaizando o evangelho. Judaizar o evangelho, irmãos, é se eu falar assim, ó, se você não se circuncidar, você não vai para o céu. Ou se você... Bom, tem muitas coisinhas, eu não vou entrar aqui em detalhe. Vamos ficar só na circuncisão. Porque nós já somos circuncidados em Cristo. Mas não desprezamos a lei. Por favor, irmão, cuidado com essas pregações que fazem isso. Eu vou passar outro texto aqui para complementar esse num outro vídeo, ok? Deus abençoe e acompanhe o segundo vídeo. Paz de Deus, shalom. Se você quer aprender, presta atenção que isso aqui tudo indica Cristo. Nós somos salvos por Cristo, mas a obediência em Cristo nos faz automaticamente produzir aquilo, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, irmão, ele vai guardar tudo que Deus quer. Se ele não conseguir, por causa que ele não tem capacidade, por causa que a força dele é pequena, ele tem alguém que conseguiu por ele, Jesus Cristo. Deu para entender? Por favor, entendam isso, para que vocês não sejam... Ah, mas então eu vou para o inferno porque eu não guardo isso, não guardo aquilo. Eu não estou falando isso. Irmão, escute bem o vídeo e preste atenção no que foi falado, para que você entenda. Senão, não adianta colocar comentários aí, que não tem... Tem pessoas que nem escutam o vídeo e já vão colocando comentário. Deus abençoe a todos, paz de Deus e shalom.